A água da cachoeira tem que fluir do ponto mais alto para o ponto mais baixo, não existe isso. Elton Novaes, Breno Galante, Thiago Fernandes. Vamos falar a respeito do empate de ontem na Arena MRV entre Atlético e Cruzeiro 1-1. Então vamos lá, como que a gente pode fazer para a gente dividir esse programa? Teve uma vez que eu estava até comentando com o Thiago da gente criar um programa que levanta o tema e a gente debate sobre um tema determinado. A gente vai fazer isso ainda. Podemos fazer isso hoje. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Não, mas eu não acho que dá para fazer isso hoje. Dá para fazer, porque olha só, Jogo hoje o programa a gente pega e fala assim, ó, Atlético. Aí a gente fala Verdade ou do Atlético. A gente fala do Atlético. Sabe o que é? A gente fala assim, ó, árbitro e fala do árbitro. Boa. A gente fala expulsão. Pra gente ver se consegue passar um pouquinho em cada tema, sabe, né? Porque Sabe eu acho que tem tanta coisa que seria divertido a gente pegar e Sabe tentar que vai fazer ser isso. difícil? Você vai falar assim, vamos falar da expulsão. Eu te garanto que tem um amigo meu que vai puxar o Hulk, mas o Hulk tem que ser titular. O Hulk tem que jogar nesse time. Ele não para, ele não consegue. Com certeza, mas olha só, vamos começar então falando do mandante. Mandante. O Atlético. Tá. O Atlético fez uma partida honesta. Eu acho que pro torcedor atleticano Até que tava... mais que isso, não. Vamos pro só pra gente ir colocando por partes. Por que eu falo honesta? E que surpreendeu muitos torcedores do Atlético. A conversa que a gente tinha, e recebendo pelo chat também, acompanhando pelas redes sociais, o atleticano tinha uma preocupação muito grande do que seria o Atlético diante do Cruzeiro. A gente sabe todas as qualidades que o Cruzeiro vem desempenhando na temporada, tá aí com 50 pro torcedor atleticano. Eu destaco dois nomes de jogadores que... Vou falar três, eu ia falar dois, mas eu vou falar três. O Fausto Vera foi muito importante no jogo de ontem, um jogador que foi colocado de lado, a gente mesmo analisava que ele era uma carta fora do baralho do Cuca na temporada. O Cuca chegou a colocá-lo para treinar separado, ele não treinava junto com o grupo, e ontem fez um jogo muito bom. E a dupla de zaga, que foi totalmente questionada e assim, a montagem dela foi uma incógnita. A gente não sabia o que poderia ser. As informações elas chegavam picadas. O Ivan Roman treinou. O Ivan Roman vai ser poupado. O Ivan Roman tá com uma fratura na mão. Deve passar por cirurgia. Então assim, até essa construção dessa dupla de zaga foi meio complexa. Então assim, eu vejo de forma positiva a apresentação do Atlético. Passo a bola. Não, e assim, acho que dá pra citar jogadores a mais nisso, tá, Elton? O Dudu, pra mim, é uma recuperação que tá em construção. Não dá pra dizer que tá 100% recuperado, mas mostra que é um cara que tá em processo de recuperação com o Sampaoli. Isso, pra mim, é louvável. A gente pode apontar outras coisas no Atlético. O Ivan Roman foi o zagueiro mais à esquerda ontem, mesmo sendo destro. E aí eu peço desculpas aos amigos. Eu acho que o Valu não vai vir comigo, não, mas ontem eu tripudiei de todos, dizendo que o Ivan Roman não merecia ser votado em relação ao Jonathan Jesus. Depois do jogo de ontem, pelo jogo de ontem, eu votaria no Ivan Roman. Eu acho que ele merecia, sim, estar nessa zaga, naquele cara a cara, pau a pau, mano a mano que nós fizemos. Então, o Ivan Roman merecia, foi muito bem. O Juan, pra mim, eu nem imaginava que ele faria gol, tá? Mas pra mim, ele já ganhou a posição. Lembrei de você ontem, cara. Lembrei de você ontem. Lembrei de você. Um vídeo hoje no Instagram, lembrando disso. Foi arriscada a sua colocação ontem nos Donos da Bola. Pra quem não viu, o Thiago falou que a partida de ontem decretaria o Juan como titular da zaga atleticana. Mas não é em função da qualidade do Juan. É em função da falta de qualidade que o Júnior Alonso tem mostrado desde que ele voltou ao Atlético. Enfim, e aí, no jogo de ontem, eu só criticaria pelo lado do Atlético o Gabriel Menino, e nem é só pelo lance do gol. Eu cheguei a dizer aqui no início do ano que falei assim, cara, o menino é melhor que o Zarate. Joga pra cacete. Só que o menino tem que estar afim. E ele claramente não está afim. Assim, ele... Cara, percepção, não tô falando obviamente de informação, a minha percepção é que o menino não tá assim, o mínimo de vontade de jogar. Essa é a impressão que ele passa a todo instante jogando pelo Atlético. Agora, olhando o time num todo, eu gostei mais uma vez da dupla Rony e Dudu. Acho que falta calibrar um pouco o pé para finalizar. Gostei do Bernard jogando como meio-campista. E o Scarpa, para mim, é concurso nesse time do Atlético. Exato. Brenão. Bom dia, senhores. Bom dia, pessoal de casa. Eu acho que o torcedor do Atlético que foi a campo ontem voltou para casa com o sentimento de que viu um time organizado, um time que entrou para um clássico competindo, um time que dominou o Cruzeiro do início ao fim, mesmo quando estava 11 contra 11. Claro que depois que o Cruzeiro perde um jogador, a história muda completamente. Quando perde, inclusive o Cássio, eu acho que esse dá um baque no Cruzeiro,
que é difícil de você perceber que os jogadores não vão sentir isso, né? Perder um líder como é o Cássio, da maneira com que foi. Agora, esses jogadores todos que vocês citaram, né? O que falar do Ivan Roman, que entra numa roubada, vamos dizer assim, né? Ainda com uma lesão, com a mão fraturada, e ele consegue desestabilizar o Caio Jorge, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, para depois a gente falar o que aconteceu. Para mim, né, foi um grande jogo dele. O Saravia, taticamente, fez uma partida, né? Praticamente um zagueiro, né? Muito boa. Acho só que as alterações que o São Paulo fez, elas fizeram com que o time do Atlético caísse de rotação total. Inclusive do Hulk. Inclusive do Hulk, antes do Thiago vir a criticar qualquer coisa. Mas o Biel, né? Marca esse dia aí, o Natanael. Uma jogada do Natanael no segundo tempo, que ele quase entrega um gol pro Cruzeiro, né? Com o Cruzeiro com um a menos, porque ele não consegue ter uma força física para poder fazer a falta no jogador do Cruzeiro. Nossa, foi uma disparada. Uma disparada. Kaique, quer dizer... Mas o Kaique já tinha jogado no primeiro tempo todo. Então, o Kaique atravessou o campo inteiro. E o Natanael entra no segundo tempo. Não pode. Isso não pode. E outra coisa, faz a falta, né? E aí coloca em risco um resultado que pro Atlético tá. O Atlético jogou o segundo tempo todo no campo do Cruzeiro, né? É de enaltecer a garra e a entrega do Bernard, que muitos já não acreditavam que ele pudesse, né, vir a ser aquele jogador. Você acreditava que ele pudesse? Não, eu não acreditava. Eu tô no meio desses eu também muitos, tô nesse, né? eu tô nesse Mas ontem o que ele fez, cara, a entrega dele, e o Sampaoli fala na coletiva, ainda conseguiu jogar, né, muito tempo, que ele não esperava que ele tivesse essa intensidade toda. Agora, só vou dar uma pequena cornetada no Sampaoli. Ontem a torcida pediu o veneno. Você tá com um jogador a mais. E daí, meu? Não, e eu acho que eu jamais teria feito a mudança que ele fez, tirar o Rony e colocar o Renier, buscando velocidade. O Renier não é o jogador da velocidade. Mas você acha que o jogo tenso igual tava, com o jogo 1-1, você tenta... Cara, é um jogo que ali se torna 50-50. Você pode... Eu colocaria o veneno no lugar do Hulk. Aqui. Tô falando sério. Pode ser. Eu entendo ele ter segurado um pouco mais. Eu acho que pode ter um momento ideal para essa estreia sem tamanho. Daniel estava ontem no estádio. E daí? Não, para você entender que a atmosfera às vezes faz a gente enxergar algumas coisas e entender o clima do jogo. O estádio todo gritou o nome do garoto. Você tinha um Rony já cansado, que não conseguia fazer um cruzamento. Se o menino entrasse e não jogasse nada, não ia mudar o que a gente já estava vendo do Rony, que estava totalmente improdutivo naquele momento do jogo. Agora, se você coloca o veneno, você imagina, ele vai pra cima do jogador, ganha uma jogada. A torcida vai com o cara. E além de tudo, ele ganha ali, né, uma minutagem, ele ganha um passo a mais pra poder ter. Mas eu acho que na coletiva do São Paulo, quando ele fala que ele nem sabe se vai utilizá-lo ainda, né? Quer dizer, já deixou claro. Esse seria a mudança que eu não faria. Eu não colocaria o Renier, eu colocaria o veneno. Pra quem acompanhou a partida também, eu achei muito ruim a saída do Dudu. Sim. Caiu muito, fez uma grande partida. O William tava sofrendo absurdos na mão do Dudu ali do lado esquerdo. E aí ele queima o Biel pra entrar no lugar do Dudu. E talvez fica sem essa opção do Biel pra entrar no lugar do Rony, que poderia ser uma opção pelo outro lado, né? E aí caiu a pressão pra cima do veneno. A questão do Dudu é física. Quando o São Paulo chegou... Cara, mas o Dudu não saiu. O Dudu saiu correndo do campo. Não, sim. Quando o São Paulo chegou, eu falei aqui com vocês que o primeiro jogador que o São Paulo reclamou fisicamente foi o Dudu. Falou, o Dudu não tá bem fisicamente. Valu, se você quiser interromper pra falar também, fica à vontade. Não, eu tô querendo dedada do pessoal que tá nos assistindo, no like aí. Não, vocês estão muito ansiosos. Dedada aí no like, porque estamos com uma audiência espetacular. Pode seguir, Marco Aurélio. Mas se você quiser interromper, fica à vontade. Não. E o pessoal pode compartilhar também nos grupos de WhatsApp. Eu não te deixei interromper. Não, mas o pessoal pode compartilhar nos grupos de WhatsApp aí, pega o link aí. Senta o dedo aí, sem dó. Compartilha aí. Esse dedo aqui, ó. Mas pessoal, dá um like aí. Vamos chegar a 2.000 curtidas hoje, porque aí... Se quiser presente, a gente dá presente de novo, né? Dá um jeito. Nem que eu tire do meu armário. Você vai esquecer o que você tava falando. Mas eu já esqueci já. Não, você tá falando do Dudu, que o Dudu chegou estava com déficit. Quando o São Paulo chegou, ele se queixou internamente sobre a questão física do Dudu. Ele falou, tem um problema nítido aqui. E o Pablo Fernandes, que é aquele que teve um problema com o Pedro, o preparador físico, ele ficou em cima do Dudu. Tanto que repara que o Dudu, ele sai de reserva nem utilizado a titular no Atlético. Num jogo contra o... Me ajuda, Sport, pode ser? Foi no Sport semana passada? Sport? Foi. No Juventude foi quem, hein? Quem foi o ataque? Foi, eu acho que Biel e Rony. Biel e Rony, eu acho. Biel e Rony, foi isso. Eu acho que foi um jogo contra o Sport. Então, até esse jogo contra o Sport, o Dudu era um reserva que
ou não entrava ou entrava pouquíssimo. Ele entra, na verdade, Ele tinha no 2 jogo minutos contra o Só, Santos. jogou 2 minutos. E aí ele entra contra o Juventude no segundo tempo e no jogo contra o Sport ele já ganha a vaga. Houve uma preparação física toda em cima para que o Dudu pudesse ter mais minutos com o Sampaoli. Por isso que quando surgiu aquela especulação de, pô, o Dudu não é um nome que o Sampaoli quer para 2026, eu fui atrás para tentar entender. E aí me falaram, não, é mentira, o Sampaoli tá preparando ele fisicamente. Até me pediram uma época para não soltar dessa forma. Só que depois de tanto tempo, eu acabei falando sobre isso antes do jogo contra o Sport ou depois do jogo contra o Sport. O Dudu foi preparado fisicamente para poder suportar 90 minutos com o Sampaoli, o que ele não suportava quando o Sampaoli chegou. Pode falar, Breno. Não, em cima disso do Dudu, o Sampaoli fala na coletiva, ele argumenta que ele precisava de um jogador mais fresco. Por isso ele coloca o Biel, né? Então, quer dizer, ele dá a entender que ele já entende que o Dudu ali não tinha aquele gás para poder fazer a dobradinha com o Caio, que tinha entrado ali, né? Mas a chance, talvez a mais clara do jogo, foi com o Dudu, que ele chutou aquela bola na trave. E ele também teve uma no primeiro tempo, uma que ele entrou, que ele não conseguiu dominar a bola, foi no segundo tempo, né? Que ele não conseguiu dominar a bola, que ele ia sair na cara do gol. Exatamente. Eu vou falar rapidinho do Atlético, até pra gente poder daqui a pouco, de acordo com a nossa ordem, né, Elton, chamar o Cruzeiro. E a gente ainda tem sonoras. Agradecer a imensa audiência, pedir pra você mais uma vez, dedo lá, tá? Lá onde? No like. Dedada. Porque a gente... Eu entendo... Quando se fala do domínio total do Atlético, eu acho que teve um domínio territorial. O Atlético teve mais posse de bola durante toda a partida do que o Cruzeiro, primeiro e segundo tempo. Mas, mais uma vez, se tivemos situações importantes para uma zaga totalmente remendada, que não sofreu, né? O Cruzeiro deu 4 chutes totais na partida e 2 no alvo. A gente viu mais uma vez o Atlético tropeçar, e eu até no começo do trabalho, ainda é começo, ele chegou ao 10º jogo apenas ontem, mas eu fui um pouco relutante em discordar do Sampaoli quando ele falava que o principal problema do Atlético era a criação ofensiva. E pra mim ontem o jogo mais uma vez escancara na minha cara como que o Atlético tem problemas na criação, no último terço do campo, exatamente onde a qualidade dos jogadores, o empirismo, mas com uma certa organização também promovida pelo técnico, fazem falta a esse time, porque o Atlético dominou territorialmente, mas no primeiro tempo foram 9 chutes, nenhum no gol, nenhuma defesa importante do Aragão ou do Cássio enquanto esteve em campo. Então é um time que, sabe, é o famoso, é como se fosse aquele, numa luta de judô, o Atlético é o cara que ontem pegou o seu adversário no kimono, numa posição boa para dar um golpe, mas no momento de realizar o golpe o Atlético não consegue, né? Então fica só ali com aquela vantagem, com aquele domínio que a gente vê. Sim, o Atlético teve mais posse de bola, mas o Atlético mesmo no segundo tempo também, e quando fica com a mais, é mais claro ainda, né? Como esse time tem dificuldades de criar situações. Até discordando um pouquinho do Thiago, eu acho que ontem de todos os jogos, o Scarpa, não que ele tenha feito um jogo mal, mas, por exemplo, ele não é um cara que costuma perder aquela bola que pega aos 18 minutos dentro da área, uma jogada muito bem transada da esquerda para a direita. Sim. Eu não sei se é o Rony ou o Dudu que passa para ele. Ele recebe... Cara, ele não perdoa aquele... Isso. Eu não tô julgando a atuação dele por aquele lance, mas o Scarpa normalmente ele vai guardar aquela bola. E assim, dentro da área novamente, o Bernard chega aos 40 da primeira etapa, com a defesa chega afastando, o Kaique, né, chega salvando essa bola para dividir com o Bernard. Então, assim, para finalizar da minha parte, do Atlético... Teve a bola que o Bernard saiu na cara do Cássio, que o Cássio abafa, que ele demorou a bater. Sim, são erros, né, Breno? De decisão, eu acho que é falta de definição. Até de você ter um pouquinho mais de confiança. E Valu, sabe, querer o bater Everson falou isso que você falou. O Everson citou isso na entrevista dele. Ele fala que o time tem pecado muito no último passe, na conclusão das jogadas. A hora de dar o ipom. Ontem o Atlético trouxe o Cruzeiro pro terreno dele. Assim, eu só não concordo com que foi um bom... Porque não foi um bombardeio. O domínio que o Cruzeiro sofreu me lembrou muito o domínio que o Cruzeiro sofreu contra o Bahia. Um time que fica na bola. Muito. Só que no jogo de ontem, no jogo do Bahia, eu achei que foi uma questão
o Cruzeiro conseguiu defender bem. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro. Ontem eu acho que o Cruzeiro, por mérito do Atlético também, mas aí o Cruzeiro não conseguiu defender tão bem o Atlético contra o Bahia, mas o Atlético não conseguiu ter a peça, a parte final de criação para conseguir sedimentar em chances que fizesse com que o Atlético fosse mais na cara do gol. Agora, quem deixa tudo bem sedimentado mesmo é a argamassa do Urso. Turma, quem nunca sofreu com rejute ruim,